a Jennifer, eu sou coordenadora de produtos e a gente está aqui para mais um Papo Pet, que é o podcast da DocG, que é uma empresa que tem como missão fazer com que os pets vivam mais e melhor. E hoje a gente está aqui com o Gabriel também. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem. Meu nome é Gabriel, sou coordenador de comercial aqui na DocG e hoje a gente está aí com um convidado, né? A gente tem dois temas para tratar aí hoje, né? E a gente está hoje com o Dr. Henrique. Tudo bem, doutor Henrique? Tudo bem. Tudo bem? Prazer. Quer se apresentar pra gente um pouquinho aí, pra gente conhecer um pouco mais você, o pessoal Claro. conhecer você também? Claro, então, eu sou formado pela Universidade Federal de Viçosa, né, em Minas Gerais. Me formei em janeiro de 2017 e ali no fim do meu curso eu fui fazer meu estágio com oftalmologia veterinária, assim eu fui parar na oftalmologia e aí fiz o mestrado e o meu doutorado aqui na UFPR. Que bacana. E hoje o nosso tema é justamente o teu doutorado, teu mestrado, a tua especialização, né? Que é a campanha do Junho Violeta, que trata sobre a prevenção das doenças oftalmológicas e sobre Também o segundo tema que seria daí o risco, né, do pet ali, como hoje em dia a gente tem agora, né, o tema junino, né, festa junina, os fogos, né, e não é só nessa época, querendo ou não, acaba sendo também um problema muito grande no fim do ano, né, com as festas de virada, mas o que causa ali, no caso ali, a gente está entrando nesse assunto aí para ver qual que é o problema que pode trazer pro pet esse estampido que dá também, de barulho, de foguete, né? Então, começando aí no primeiro tema. Quais você citaria que são as principais doenças oculares nos nossos pets? Então, acho que as três doenças que nós temos que focar mais dentro da veterinária seriam as úlceras de córnea, que são os machucados na superfície ocular, né? Também a ceratoconjuntivite seca, que a gente chama de síndrome do olho seco, onde muitas vezes nós percebemos aquela secreção abundante no olho, semelhante a um pus. Que vai ficando nas beiras, né? Aqui nessa Isso. parte. Exatamente, que gruda muitas vezes no pelo, né? E a terceira doença que a gente mais encontra na nossa rotina, com certeza, é a presença de catarata, né? Isso a gente vê bastante nos cachorros mais idosos também, né? Assim, Não sei se é exclusivamente para os cães idosos ou se... Não é exclusivo, né? Nós temos também a catarata juvenil, por exemplo, em animais com menos de 1 ano de idade até. Nossa. Tá? E é genético isso? Sim, a maior parte das cataratas tem origem genética. Né? Existem até algumas raças aí que tem uma incidência, uma predisposição racial maior. Por exemplo, o Cocker, o Poodle, o Labrador, são raças muito predispostas a terem catarata, sabe? Interessante. E como a gente, como tutor, como que a gente consegue identificar esse exemplo da catarata? Porque acaba que aquela que tem uma secreção é muito mais fácil da gente identificar, Certo. né? Agora, uma catarata a gente acaba vendo no animal mais velho e acaba que muitas vezes nem tratando também, né? O que acontece? Normalmente a catarata ela gera uma opacidade na lente, né? A lente é uma estrutura intraocular que na medicina é chamada de cristalino. Na veterinária, normalmente nos referenciamos como lente, tá? E aí essa lente, ela vai ficando brancacenta, né? Opaca. E isso gera deficiência visual. Então, muitas vezes esses animais que tem catarata, principalmente nos últimos estágios, e aí essa progressão pode ser muito variada, depende da origem da catarata. Então, por exemplo, animais diabéticos costumam ter uma evolução extremamente rápida. Às vezes o tutor chega e fala, o meu animal perdeu a visão de um dia para o outro. Ontem o olho dele estava normal e hoje o olho dele está branco. Isso é uma realidade nos animais que têm catarata. Né? Catarata de um dia para o outro diabética. fazer Isso, no caso dos animais diabéticos. Agora, existem outras origens aí de catarata, principalmente a catarata genética por si mesmo. Essa sim, na maioria das vezes, ela é um pouco mais senil, na maioria das vezes vai aparecer ali com 7 anos de idade, nessa faixa. Mas tem N motivos para ter catarata. Por exemplo, traumas. Traumas também causam catarata. Por exemplo, aquele animal atropelado. No pós-atropelamento, às vezes alguns dias depois, pode acontecer uma opacidade ocular, né? Uma catarata. Às vezes não é uma coisa que acontece no momento que aconteceu ali, então vamos supor ali, o animal acidentou, né? Foi atropelado, não é uma coisa que vai acontecer no momento, pode levar alguns dias ali para aparecer esse problema. E o né? tratamento ocorre igual na medicina humana? Isso, o tratamento é exclusivamente por cirurgia, né?
Então, muitas vezes a gente pensa, tem alguns colírios aí que tem no mercado, né, que a gente não vai citar nomes, que vem com a proposta de curar a catarata ou diminuir a progressão, mas de verdade, na realidade isso é marketing. Não percebemos isso na nossa rotina e também os trabalhos científicos não evidenciam isso, né? Existe um colírio que, até que eu saiba, está mais lá fora, né? A nossa realidade não condiz com o uso desse colírio, que ele tem uma eficiência interessante no caso de catarata diabética. Mas os outros colírios que tem no mercado, nós não percebemos que possa influenciar no tratamento de catarata. Realmente é só a cirurgia. E nem todo cão está apto para fazer a cirurgia de catarata também. Ainda tem isso então também. E por que isso? Porque muitas vezes você vai ter um cão, por exemplo, que a origem da catarata é a atrofia progressiva de retina, que é uma doença genética que causa cegueira. E aí eu vou fazer a cirurgia e ele não vai voltar a enxergar. Às vezes, por exemplo, teve um trauma, o cão foi atropelado, só que no trauma descolou a retina. E aí? Né? O que a catarata vai fazer? Né? Se vai fazer cirurgia não vai adiantar nada. O animal tem um glaucoma secundário à catarata, está com a pressão intraocular muito alta. Tá, provavelmente isso vai danificar o nervo óptico, vai danificar a camada de células ganglionares da retina, e aí o animal também não vai voltar a enxergar. Então tudo isso a gente tem que pensar, fora o próprio estado geral do animal. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai fazer esse tipo de cirurgia em animais mais idosos. Aí o animal é cardiopata. Será que merece submeter a essa... Né? O risco, né? Então existe o risco. Mas da mesma maneira nós temos que pensar que o animal que vai ficar sem fazer a cirurgia também tem riscos. Né? Então a própria catarata, ela pode inflamar muito o olho e essa inflamação desencadear uma uveit, que a gente chama, e a uveit gerar um glaucoma secundário. E aí esse animal também vai perder a visão. Tá? E muitas vezes, inclusive, além de perder a visão, no caso do glaucoma e da uveit, nós temos dor. E aí, eu como oftalmologista veterinário, tá? Vocês vão achar estranho isso, mas eu me preocupo muito mais com dor ocular do que com visão. Tá? Simplesmente porque a visão é um sentido importante para a qualidade de vida do animal, com certeza. Mas se nós formos colocar aí que dor influencia muito mais na qualidade de vida, com certeza. Com certeza, né? Ninguém merece ficar com dor, né? Temos pacientes aí com atrofia progressiva de retina, por exemplo, que estão totalmente cegos e sobem no sofá, né? E pula para lá, para cá, normal. Agora, pensa um cachorro com dor, não vai nem comer, né? Então... E os animais, eles apresentam essa agucidade dos outros sentidos quando tem essa perda da visão, porque acaba que o olfato dele já é muito prevalente, né? Tanto o olfato quanto a audição, né? São muito desenvolvidos. Então, eles dependem mais desses sentidos do que a visão, com certeza. E uma curiosidade que todo mundo pergunta... o animal enxerga, o cachorrinho enxerga preto e branco. Não, ele não enxerga preto e branco, ele enxerga colorido. Tá? Mas daí é uma coisa que eu tinha na minha visão, a minha visão era isso, ele enxerga preto e colorido, branco. só que o espectro de luz visual que eles enxergam é diferente do nosso. Então, basicamente, eles enxergam tipo um verde amarelado, assim. Não é exatamente as mesmas cores que a gente enxerga, sabe? Mas enxergam colorido, sim. O que eu já vi para cães idosos é aquele aro. Isso, é legal. Pra evitar que bata, né? Em vidro. Existe esse aro, né? Tipo uma bengala, a gente chama, né? Esse aro é interessante. Existem coleiras vibratórias também. Não tô chegando perto de alguma... Que legal. A coleira eu não conhecia. Existe. Eu já vi de pet auxiliar também. Também. Que eles próprios se vão andando juntinhos, né? É um cão guia para outro cão cego, né? Isso existe também. Outras coisas que podem ser feitas é você deixar um tapete de cada textura em cada ambiente, né? Para ele identificar onde está. Isso, então aí toda vez que ele chega na cozinha, por exemplo, tem um tapete de lã. Aí ele vai chegar na sala, tem um tapete felpudo. E aí ele identifica pela textura.
Que legal. Isso é possível. Super interessante. E com certeza, assim, talvez isso aí já é até uma pergunta que provavelmente vocês iriam fazer, mas já para tirar a dúvida, quanto ao cão cego, o segredo de tudo é você não mudar as coisas de lugar na casa, né? Então, tô com uma mesa ali, as cadeiras... Pô, ele já está acostumado ele já decorou, com aquela... Decorou. Ele sabe onde que tá, mesmo estando cego. Agora, troquei tudo do lugar, ele vai trombar. Né? Sim. Então, esse é o segredo. E para outras doenças, além da catarata, algo mais que pode ser causado pelos tutores, assim, um exemplo? Ó, úlceras de córnea, por exemplo. A gente acha tão bonitinho o cachorrinho saindo com a janela do carro aberto, né? Eu tô. Aproveitando o vento, todo feliz. Isso aí é um BOzão, né? Na verdade, fica muito exposto, né? Não só isso. Imagina aquele Lhasa, aquele Shih Tzu, que já tem uma exposição ocular meio exagerada, porque a abertura da pálpebra deles é muito grande e a órbita é muito rasa, né? O que acontece? Vem uma pedrinha aí, nossa, né? Perfura o olho dele, tá? Isso vai gerar uma úlcera de córnea, isso às vezes vai gerar uma perfuração ocular, que é mais grave do que a úlcera, né? Isso às vezes é uma emergência até. Pode perder o olho. Então, é uma coisa que nós temos que evitar. Não dá para deixar esses cachorros ficarem com a cabeça para fora da janela. Ou por né? óculos. Pessoal, ó, fica aí. Aqueles motoqueirinhos. Fica cuidado aí então, tá, pessoal, também, né? Vai sair passear com o pet. Eles adoram, né? Ou coloca um óculosinho, hoje em dia a gente tem aqueles óculos, né, pro pet. Ou evita, pessoal, tenta evitar aí também essa exposição, né? Principalmente, eu acho que não tem uma raça específica, né? Acho que são meio que todos os pets, né? Claro. Mas tem os mais preocupantes, né? O Lhasa, que tem o olho muito, vou falar, como a gente fala pra fora, né? Que olhão assim. Isso. Né? Então é bom tomar cuidado aí, pessoal, pra não causar nenhum problema mais sério. A gente chama tecnicamente de cães braquicefálicos, né? O que são os braquicefálicos? São os cães que têm o crânio curto. Então, por exemplo, o Pug, o Lhasa, o Bulldog. Shih Tzu, o Bulldog, esses cães, a maioria das vezes eles têm a abertura palpebral muito grande também. Até um segredo interessante, se você observar, eu estou olhando para vocês dois aqui, eu estou vendo a parte branca do olho de vocês dois, né? Esse é o normal para o ser humano. Agora, chega na tua casa, olha para o teu gato, para o teu cachorro, se ele não é um Lhasa, se ele não é um Shih Tzu, certo? Você vai perceber que você só enxerga a parte colorida do olho. Esse é o normal. Agora, observe um Shih Tzu e um Lhasa lá. Você sempre vai enxergar a parte branca do olho. Por quê? Porque a abertura da pálpebra é grande demais, né? E muitas vezes, esse cão, ele vai acabar até dormindo de olho aberto, tá? Então, você vai perceber que ele, em vez de dormir encostando uma pálpebra na outra, fica sempre uma abertura. Espaço, né? E isso gera exposição ocular. E aí a exposição ocular vai gerar ressecamento, né? E isso pode ser um fator de risco para o olho seco também. Então, no caso aí, teria que ter um tratamento ou um cuidado diário. Tem que ter um cuidado diário para... Muitas vezes esse animal vai precisar de lubrificante, às vezes esse animal também vai precisar de uma correção cirúrgica da pálpebra, né? E essa seleção, não sei se vai saber responder, essa seleção ela ocorreu como decorrência de uma outra seleção? Como que a gente chegou no cão braquicefálico? Normalmente são cruzamentos, né? Então você cruzou cães com características semelhantes para você originar uma raça. E aí na hora que você seleciona uma característica, você acaba selecionando outra junto que você não precisava dela. Né? A dúvida que surgiu, qual foi essa característica desses cães? Por exemplo, um pincher, que não é um cão braquicefálico. Né? A origem dele era porque você precisava de um cachorro que entrasse dentro de toca para caçar coelho. E ele é pequenininho. E ele é bravo. Rápido. Então o que fizeram? Cruzaram pincher com pincher, né? Na verdade ainda não era a raça pincher. Cruzaram um cachorro pequeno com outro cachorro pequeno e que pudesse entrar dentro da toca do coelho para ajudar eles a caçar o coelho. É mais ou menos nesse sentido. Sempre ocorreram esses cruzamentos e se você for perceber, a maioria das raças surgiram nos últimos 200 anos.
Então, o cão é um animal, o cão doméstico que a gente está acostumado hoje, é um animal, pensando em evolução, bem recente. Né? É antigo, mas é recente. Exatamente. Por mais que a domesticação do cão já faz aí uns 5.000 anos, mais ou menos, a gente sabe que essa seleção de características para a formação de raças é recente. E acabou que meio que deu errado isso, né? Exatamente. Porque imagina que... Para alguns deu certo, né? Porque tem gente que é fissurada naquela carazinha de alien de um pug, né? Não, eu acho uma tortura, gente. Ver aquele animal que ele... A respiração, respira, né? O olhinho também não fecha. Eu acho polêmico, assim. Mas... tem quem gosta, né? Sim. E hoje, né, doutor, quais são as formas que a gente identifica? A gente olhando, tô com meu pet em casa, quais são as formas mais fáceis de identificar um problema? Até pra ver o olho seco. Né? Assim. Tipo, porque às vezes eu olho, tem um cachorrinho que a gente olha, acho que a gente, todo mundo já tem visto, a gente vê que tá meio esbranquiçada a visão. Então, ó, né? Mas aí eu não entendo se é pela idade do pet realmente, ou se de repente algum problema. Hoje nós citamos 3 doenças, né? Nós falamos da catarata, que normalmente você vai perceber opacidade ocular e trombar em objetos, né? Principalmente nas fases mais tardias da doença. Agora, pensando nas outras duas, que é o olho seco e também as úlceras de córnea. No caso do olho seco, a principal característica é a presença de secreção ocular, né? Que no início geralmente é uma secreção mais pálida, mais quase transparente, em pouca quantidade. Essa secreção, ela fica mais no canto do olho ou no olho Normalmente inteiro? fica debaixo da pálpebra, você percebe assim, fica acumuladinho debaixo da pálpebra, uma secreção meio transparente, assim, bem viscosa. No início começa assim, um olho meio vermelho, né? Normalmente, esse tipo de olho seco a gente chama de olho seco evaporativo ou olho seco qualitativo. A qualidade da lágrima que não está boa, tá? Então, a lágrima, ela basicamente ela é formada de 3 porções. Ela é formada da parte aquosa, da parte lipídica e da parte mucosa. Normalmente, nesse início, você tem um problema na parte lipídica, principalmente, e na mucosa. E aí, a lipídica é quem faz a lágrima não evaporar, né? E aí, principalmente naqueles cães que são alérgicos, que a gente percebe que não é que uma coisa tem relação direta com a outra, mas são exatamente os mesmos cães, você entende? Então, aquele cão braquicefálico, que normalmente tem a dermatite atópica, também é o cão que tem o olho seco. E aí, nesse início da doença, você vai perceber aquela secreção mais transparente e o olho um pouquinho vermelho. Depois, você vai começar a perceber a presença de vasos na superfície ocular, e a córnea naturalmente não tem vaso. E depois, você pode começar a perceber a córnea um pouco branca, né, por causa de edema, ou às vezes pigmentada, porque com o olho seco crônico, a córnea pode ficar marrom, tá? Ou preta, né? Principalmente nos pugs, tá? E aí essa secreção, conforme vai piorando a doença, ela vai ficar mais parecida com um pus, né? Aquela coisa mais amarelada. Isso, Então, ou com uma secreção respiratória, né? Tá? Vulgarmente um catarro, certo? E essa secreção ela pode ficar bem abundante a ponto de colar o olho, tá? O animal acorda de manhã, por exemplo, que não consegue nem abrir o olho. Isso pode também causar deficiência visual por causa da pigmentação ocular secundária. Então, principalmente os pugs, você percebe que muitas vezes a córnea dele fica marrom, tá? E ela fica espessa também, porque acaba fibrosando a córnea. E aí isso aí impede a entrada de luz. Acaba que o animal fica praticamente cego, né? Então o olho seco pode gerar essas consequências. Da mesma maneira, o olho seco ele gera uma sensação de areia no olho. Se gera uma sensação de areia no olho, o animal vai acabar coçando o olho. Então o próprio olho seco já é uma causa de úlcera, né? Porque se está incomodando... E outros problemas, né? Então, automaticamente, se você tem algum animal que já tem essas predisposições, você já pode fazer uma preventiva, claro. Que seria, por exemplo, o colírio lá lubrificante. Isso. Na verdade, assim, o que você poderia é lubrificar o olho e passar... Se você já sabe que o teu animal é um animal predisposto a ter doenças oculares,
você tem que fazer uma consulta de rotina com o oftalmologista, né? Até porque existem outras alterações que o clínico não está adaptado a elas. Por exemplo, a presença de pelos em locais diferentes do olho, né? Então você, tô olhando lá, tem cachorro que tem cílios, tem cachorro que não tem. Isso é normal. Gato não tem cílios. Nossa, nunca tinha parado pra pensar nisso. E é que tá uma brigadeira, né? Só que aí, se você for perceber, tem alguns cães que, por exemplo, tem um pelo que está nascendo na face conjuntival da pálpebra, né? Então, na parte de dentro da pálpebra. Nossa. Certo? E aí, o que acaba acontecendo? Esse pelinho que cresce nessa parte rosa da pálpebra, né? Ele encosta no olho. E isso pode gerar úlcera. E aí, às vezes, o veterinário clínico, ele está tratando há 3, 4, 5 semanas e nunca resolve, simplesmente porque tem um pelo. E daí como que né? Tem que tirar o pelo. Aí, normalmente, cirurgia, né? Já aconteceu, por exemplo, eu atendi um paciente uma vez que estava tratando muito tempo uma úlcera de córnea bem complicada, bem feia, sabe? E não resolvia com nada. E aí, quando eu fui atender o bicho, ele tinha uns 30 pelos, mais ou menos, né? Bem aqui nessa bordinha aqui da pálpebra, né? Nessa bordinha a gente chama de distiquíase. E aí esses pelinhos, eles estavam encostando bem na úlcera. E aí acabava que nunca ia cicatrizar. O que eu fiz? Eu tirei com pinça mesmo, né? Ranquei os pelinhos, em uma semana cicatrizou. Parou. Então esse tipo de coisa a gente tem que ter cuidado. E aí, para finalizar essa parte de como identificar as lesões, o que a gente tem que falar? Se o teu cãozinho, né, se o teu gatinho, ele apresenta o olho fechado demais, né? Então tá com um olho diferente do outro, né? O olho pequenininho, mais assim, irritado, pequenininho, às vezes vermelho, com lacrimejando. Eu pensei em uma que pode ser interessante, que me veio na cabeça agora, com você falando esses sintomas. Se assemelha muito à nossa conjuntivite. Eles Parecido. têm uma conjuntivite também ou não? Então, conjuntivite em cães é raro, tá? Normalmente, o que eu vejo? Conjuntivite em cão é mais conjuntivite alérgica. Por exemplo, tá tendo uma construção. Aí a poeira da construção causa conjuntivite, né? Isso eu vejo. Ou então, por exemplo, o animal ele tem alergia alimentar, aí ele foi lá e comeu alguma coisa e isso gerou conjuntivite. Isso pode acontecer também. Do que Agora, a conjuntivite bacteriana, que nem a gente vê em gente, isso é incomum. Agora, no gato ocorre, né? No gato nós temos bastante conjuntivite bacteriana. Não é tão raro assim daí. Não, eu te digo, é até muito comum. Meu gato já teve. Eu lembrei também porque meu gato já teve. Então, assim, da mesma maneira, tipo, olho seco é extremamente comum no cachorro, né? Agora, no gato, olho seco não é tão comum. O olho seco é bem raro. O olho seco, normalmente, no gato, ele é secundário à infecção por vírus, por herpes, né? Agora, no cão, não. O olho seco, normalmente, a origem dele central é imunomediada. Então, o corpo ataca as glândulas que produzem a lágrima. Essa é a principal origem. Existem outras também. Por exemplo, uso de algumas medicações em excesso. Por exemplo, aquele cãozinho que tem problemas gastrointestinais e que sempre tem que tratar uma diarreia e aí o veterinário entra com sulfa, né? Que é uma classe de medicamento. Aí, esse veterinário que entrou com a sulfa, ele pode acabar causando, se for um uso crônico, né? Tá utilizando sulfa toda hora, ele pode gerar olho seco também, tá? Então, existem medicações que podem causar olho seco, existe aí principalmente o componente imunomediado, essa é a principal causa. O corpo atacando as glândulas que produzem a lágrima, certo? Tá? Basicamente isso. Então, como eu disse, se o teu cãozinho, o teu gatinho, tá apresentando o olho mais fechadinho, isso provavelmente é dor, entende? E aí, se ele tem dor, tem uma causa para essa dor, né? Seja uma úlcera de córnea, que é algo extremamente doloroso, né? Seja uma inflamação, que a gente chama de uveíte, que é extremamente doloroso, ou um glaucoma, tá? Então, normalmente, essas 3 condições que eu acabei de falar são condições que geram muita dor e que, normalmente, vão desencadear isso aí. O animal vai ficar com o olho mais fechadinho, tanto no cachorro quanto no gato. Então, identificou isso,
corre para um oftalmologista veterinário. Então tá. Aquelas identificações que a gente tava comentando, né? Que acho que nós estávamos falando bastante sobre. Eu focado, pelo menos, mais no pet cachorro, né? Uhum. Mas a mesma forma de identificar seria pro gato também, percebendo o clareamento, o distanciamento na retina, tudo. Na córnea. Na córnea. Na retina você precisa de equipamento para ver a identificar. retina. Uhum. Não dá pra ver a retina. Não dá pra... Isso é uma confusão bem comum, tá? Pois é. É bem comum. Porque a córnea é o... A córnea é essa parte transparente do olho, que fica na frente. Né? A retina Isso, a retina é lá atrás. Né? Fica no segmento posterior do olho. Tá? Entendi. Aí assim, a parte transparente ela se liga na esclera, que é a parte branca do olho. Então essas são as superfícies mais externas do olho. Aí lá que a gente consegue identificar. Isso, exatamente, é o que você vai mais olhar. E entrando... Pensamento. Entrando no segundo tema. No segundo tema, falando ali um pouco sobre também agora a parte mais do ouvido, né? Mais... Auditiva, uma palavra mais bonitinha. Mas entrando nessa parte aí mais... é mais difícil de identificar, né? Eu acho que é mais complicado, né? Não sei... Assim, pensando em ouvido, né? Hoje eu atuo especificamente como oftalmologista veterinário, mas eu fui clínico por muito tempo e também dou aula de algumas disciplinas numa faculdade particular aqui de Curitiba, né? Mas o que acontece? O que a gente mais percebe de alteração no ouvido, principalmente no cão? No gato também, mas a evidência é mais no cão. As otites, né? E no caso das otites, na maioria das vezes elas são alérgicas. Então, aquele cão braquicefálico de novo, que tem dermatite atópica, por exemplo, e que tem otites recorrentes. Tem um componente inflamatório ali desencadeado por um crescimento exagerado de bactérias e fungos, por exemplo, dentro do ouvido do animal. E aí isso acaba gerando bastante coceira, bastante incômodo, dor também, né, no ouvido, calcificação do conduto. Isso tudo pode até levar à perda auditiva no futuro, tá? Se esse conduto calcifica, certo? Mas vocês estavam comentando a respeito de fogos de artifício também, né? No caso dos fogos de artifício, o que eu percebo mais é uma influência no componente psicogênico do animal. Então, o animal fica assustado, fica com medo. Existem relatos de animais que tiveram morte súbita. Sim, né? A gente vê. A gente vê acho que mais no fim do ano, né? Que Fogem, ele tem convulsões. Isso, por exemplo, se o animal já tem uma epilepsia, né? O animal já tem convulsões, isso vai desencadear a crise, né? Esse susto acaba desencadeando a crise. Muitas vezes fugas. Esse animal pode ser um animal que nunca teve acesso à rua e aí de repente chega na rua, acaba ocorrendo um atropelamento, acaba perdendo a sua vida. Tudo isso é de extrema importância, sabe? Acho que mais até do que o componente auditivo. Se nós pensarmos no componente auditivo, imagina que um animal tem uma audição mais ou menos umas 7 vezes melhor que a nossa. Então isso aí é muito bom. Pra gente, né? Pra gente já é ruim escutar. Então se já te incomoda no fim do ano, às vezes, uma queima de fogos de artifício, imagina para um animal que isso aí é muito mais sensível, né? Que a audição dele é extremamente mais sensível que a nossa. Então com certeza isso vai incomodar muito. Hoje, graças, né, às pessoas, querendo ou não, alguns governos, aí a gente tem muitas leis ali que já, né, que bloqueiam, né, essa pode venda. Gerar trauma. Essa venda de produtos aí que dão um estampido, que tem barulho realmente, né? Isso. Então a gente tem que ser mais consciente aí também, pessoal, tá? Chega fim do ano, época junina, de festa junina, festa julina. Ninguém merece, né? Ninguém merece, muito menos o seu pet, e o pet do vizinho, da tia, da avó, e até do mesmo papagaio. Acidentes, né? Já aconteceu de eu atender um cliente uma vez, que não tem a ver diretamente com fogos, mas perceba, né, o risco de praticamente uma arma de fogo na mão de uma pessoa, né? Aconteceu que tinha um cão que ele era meio indócil, meio nervoso, né?
E aí resolveram jogar uma bomba de cal dentro da casa dessa pessoa. E foi bem na cara dele. Meu né? Deus. E queimou os 2 olhos dele. Ficou cego dos 2 Então olhos. ficou cego de um dos olhos e o outro eu consegui salvar. Mas não com- 100% só com tratamento. também, ou ele Salvei. voltou. Salvei. Ai, que bom. Salvei, mas foi difícil, demorou uns 3 meses de tratamento. Nossa. Né? Esse animal sofreu. Se esse animal já era agressivo, ele se tornou mais agressivo. Né? Então, isso aí foi uma total imprudência de alguém, certo? Sim. Mas isso pode acontecer também com fogos de artifício. Sim, sim. Né? Vai que você mira errado ali, por exemplo, e vai no teu próprio cão. É, exatamente. Né? Certo? Ou às vezes a gente vê os vídeos que a gente acha engraçado aí, bonitinho, né? Do próprio pet pegando, né? O que eu já vi, aquele Isso famoso explode na boca busca-pé. dele. Famoso busca-pé, o pet indo, a pessoa deixou lá, o pet foi lá, pegou e saiu correndo, aquele negócio explodindo, estourando, e ele... E aí? Tem Bom, que ser Henrique, isso. muito obrigada. E eu que agradeço. Calma aí, antes da gente finalizar, Henrique, só deixa eu terminar aqui, que eu agora não tenho que falar pra vocês aqui. A gente tem, pessoal, tá? Dentro da DocG a gente tem ali o nosso limpa ouvidos, né? Uau. E o limpa lágrimas, né? E a gente tem também o shampoo face e olhos, né? É um shampoo próprio para essa região, para ter esse cuidado, como o Henrique falou, né? Uma região super sensível. Então a gente tem essas linhas especiais aí. E elas vão entrar aí pra gente aí pra quem tá assistindo aí o Papo Pet com 15% de desconto no nosso site, tá, pessoal? Então, acessa lá docg.com.br, procura lá esses produtos aí, os 3 produtos, compra lá quantos quiser, e o cupom Violeta15, tá? Vai aparecer o QR Code aqui embaixo. Você acessa lá, também compartilha com os amigos aí, com o pessoal, tá bom? É isso aí. E é isso aí. Suas informações foram super valiosas. Você foi um ótimo convidado, fala super bem. A hora que você contou que era professor, eu falei, eu sabia. Fala muito bem. Eu que agradeço Tem mais o alguma convite. informação que você quer reforçar? Eu acho que é isso, né? Tá? Pessoal, super importante as coisas que ele disse sobre a gente monitorar o nosso pet, ter uma consulta regular, principalmente para alguns pets especiais aí que a gente vê acontecendo alguns problemas mais recorrentes. E para finalizar, se alguém tiver alguma indicação de tema, deixa aí nos comentários no YouTube ou entre em contato com a gente pelo nosso site. Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Obrigado, pessoal. Tá? Muito obrigado. Não, tem mais uma Não? coisa assim, o Henrique tem um blog, a gente fez um Ah, blog é? post sobre o Junho Violeta, e o Henrique também vai passar as redes sociais dele. Isso. Vocês podem entrar no Instagram da Mouravet, que é a nossa empresa, que já vai ter praticamente todo o nosso histórico. E temos o site da Mouravet também, mouravet.com.br. Só entrar lá que já conseguimos estar com bastante conteúdo disponível para vocês. Bem legal. Vai ficar tudo aqui descrito na nossa... Na descrição do vídeo. Tudo escrito na descrição do vídeo. Fiquem atentos para os próximos episódios, aceitamos dicas e até a próxima. Até, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até.